Mais uma live aqui pelo perfil do Parlamento Aberto no Instagram. É a nossa live de número 84 e falaremos com a jornalista Mariana Requena, que é autora do livro O Trauma a Termo, tá? Que fala sobre violência obstétrica, que é hoje também o nosso tema dentro da nossa semana especial dos desafios da representatividade da mulher. Já falamos aqui sobre as questões relacionadas à mulher na mídia, já falamos também a questão do empreendedorismo, enfim, já foram vários temas aqui trazidos e hoje com a Mariana Requena. Olá, Mariana, tudo bem? Olá, tudo bom? Muito obrigada por Primeiramente, convite, muito feliz de estar aqui. que bacana, nós também estamos felizes por você ter aceitado o nosso convite. Primeiramente, seja muito bem-vinda aqui, sinta-se à vontade aqui é o Parlamento Aberto, é a Câmara de Vereadores de Piracicaba, portanto também é a sua casa, tá? Obrigada. E como a gente sempre faz aqui nas lives do Parlamento Aberto, Mariana, a gente começa sempre passando um pouco as informações sobre o radar coronavírus, que é divulgado sempre às 4 horas da tarde pela Prefeitura de Piracicaba. Né? De ontem para hoje tivemos 137 casos novos de coronavírus, já são 9.611 casos confirmados. Possivelmente na próxima semana Piracicaba estoura aí os 10 mil casos na cidade, é muito caso, é bastante caso. São 1.406 pessoas em tratamento, tanto na rede pública quanto privada, quanto aqueles que se tratam em casa, aqueles que se tratam em leitos de UTI, em leitos de enfermaria, e ainda 1.038 suspeitos. E de ontem para hoje tivemos 4 novos óbitos de 3 senhores, um de 58 anos, outro de 78 e outro de 79 anos, e de uma senhora de 69 anos. Então são 243 óbitos registrados. Lembrando, claro, que esses são os números oficiais. Eu sempre digo isso porque no começo da pandemia houve muitas críticas em relação ao fato da subnotificação, e a gente reconhece isso, tá? Mas esses são os dados oficiais, nós temos que trabalhar dentro desses dados, mas já trouxemos aqui especialistas que falaram, inclusive, dessa subnotificação, e a gente tem muita consciência disso. E também, em relação aos casos recuperados, né, de ontem para hoje, foram 21 pessoas que se recuperaram, são 7.996 pessoas que se recuperaram, e até mesmo esse dado de recuperados, né, também é contestado por conta de que ainda não se sabe das sequelas que a Covid-19 pode causar, né, nas pessoas que têm a doença. Então também a gente sempre faz essas ressalvas aí, como jornalistas que somos, né, Mariana, para poder sempre A verdade colocar... é absoluta, né? A gente tenta se aproximar ao máximo. Perfeitamente, exatamente. Mas o nosso papo hoje aqui é a violência obstétrica, dentro da nossa semana de desafios da representatividade da mulher. Então, nós vamos falar aqui com a Mariana Requena, que é jornalista e autora do livro Reportagem sobre Violência Obstétrica, O Trauma a Termo, que é fruto, aí está na mão, fruto de um trabalho de conclusão de curso, né, da Faculdade de Jornalismo. Então, aqui passando só um pouco o relato para o pessoal que não conhece o livro Trauma a Termo compila, por meio do jornalismo literário, relatos de mulheres que enfrentaram o trauma da violência obstétrica, dos ataques morais e psicológicos, as agressões físicas. As entrevistadas revelam em detalhes a desumanização do atendimento médico no Brasil. E olha, nessa pesquisa que a gente fez aqui para poder trazer essa pauta, Mariana, eu fiquei assim, lógico que já tive contato com o tema em outras oportunidades, mas sempre quando volto a falar desse tema, é realmente uma coisa muito assustadora. Estava revendo partes do filme, né? O Renascimento do Parto, que é um documentário, inclusive, né, você deve ter conhecimento dele, que é muito importante para trazer essas discussões. E aí, para a gente começar nessa conversa, eu gostaria que você trazesse aqui para nós, né, a conceituação do que é a violência obstétrica. A violência obstétrica, então, é um termo cunhado pela Organização Mundial da Saúde que engloba todas as agressões que a mulher, a gestante, sofre da equipe médica, seja ali desde a pessoa que atendeu ela na recepção até o obstetra mesmo, nos períodos do pré-parto, do parto em si e do puerpério, que é aquela recuperação pós-parto, né? Então, essas
agressões podem ir desde a agressão física, que é aquela que choca mesmo, que às vezes a gente vê no jornal e fala, meu Deus, como isso acontece? As agressões psicológicas, morais, que são aquelas ditas pela equipe médica, como, por exemplo, para de gritar, só vá, grita assim, nem vá, grita assim para ter bezerro, como uma das pessoas que eu entrevistei para esse livro disseram. Ou a pessoa está gritando muito, vai lá e aplica mais ocitocina para acelerar aquele parto, causa ainda mais dor. São negligências, assim, que vão desde essa falta de empatia pela pessoa que está sendo ali recebida, pela mãe, até a agressão física em si mesmo. Perfeito. Então, ela se manifesta não só de uma maneira, ou seja, em diversos momentos, né, diversas maneiras, em diversos momentos também, né? Desde aí, pelo que você está colocando, de todo o processo, né, do parto para a mãe, né? Principalmente, claro, para a mãe, né, que sofre essa violência. Como a gente tem a lei aqui no país, fica super difícil você definir o que é violência e o que é a prática médica normal. Até que ponto aquela episiotomia, que é um corte que é feito desde a vagina da mulher até o ânus ali, que supostamente deveria ser feito para facilitar a passagem do bebê, mas é feito aqui no país em excesso e acaba causando uma recuperação muito dolorosa para a mãe. Até que ponto isso foi necessário naquele momento? Até que ponto isso ultrapassou os limites? É muito difícil medir isso. Por isso que é difícil você condenar alguém por violência obstétrica. Nem tem uma lei específica. E até porque eu imagino que quando uma mulher vai, né, ter a gestação e tudo mais, ela tem um médico normalmente, ela escolhe ou busca esse médico, cria aí um processo de confiança e confia naquilo que ele está fazendo, mas a gente sabe que essa confiança muitas vezes ela é traída, né? Essa confiança acaba sendo traída nesse processo. Agora, você falou de algumas violências, eu queria que você detalhasse um pouco melhor quais são as violências mais explícitas. Né, você colocou aí sobre a questão do corte, né, que há entre a vagina e o ânus, que é para facilitar a passagem do bebê, no caso, mas que não é sempre que deve ser utilizado, são casos muito específicos. Queria que você detalhasse um pouco como são esses processos de violência obstétrica. Vamos lá, então. A primeira delas, acho que é uma das que a gente mais ouve falar, é realmente a episiotomia. Ela é realizada em grande escala, principalmente no Brasil. Ela é feita no parto natural, quando supostamente ela deveria ser feita, quando não há passagem suficiente para o bebê e você precisa fazer um pequeno corte, é o famoso pique do médico ali, que ele faz um pequeno cortezinho para passar o bebê. Assim deveria ser. Só que a gente tem relatos de mulheres que passaram episiotomia, e você vai ver o tamanho do bebê e o tamanho da mulher. Um dos relatos aqui no meu livro, por exemplo, a mulher tinha 1,80 m. Será que uma mulher de 1,80 m com uma anca desse tamanho não poderia passar uma criança, um bebezinho, né? E ela sofreu episiotomia, e além da episiotomia, ela ainda sofreu o uso de fórceps após a episiotomia. Então, um outro tipo de violência muito explícito é o uso do fórceps indevidamente. O fórceps é aquele aparelho, né, que você usa para abrir mais a entrada da vagina da mãe para que o bebê possa sair, né, o canal. Mas ele deve ser usado apenas em casos extremamente necessários, porque você pode machucar o bebê, você pode machucar a mãe, né? É muito invasivo isso. E ele também é usado em larga escala, sem muitas vezes ter realmente uma recomendação para isso. Outra violência bem explícita é a manobra de Christeler. É quando geralmente a enfermeira que está ali auxiliando no parto, o médico fala, sobe em cima da barriga da mãe. E ela sobe na barriga da mãe e começa a apertar e empurrar o bebê para baixo com o braço, colocar toda a sua força em cima. Às vezes, uma enfermeira ou um enfermeiro muito mais pesado que a própria mãe, que está ali já deitada na maca, já debilitada, já fazendo força para a saída do bebê. Então, essa manobra é super controversa, porque ela pode causar o descolamento da placenta, e isso pode causar diversos danos para o bebê ali, para a saúde, danos inclusive irreversíveis. Então, são práticas que deveriam ser abolidas ou usadas somente em momentos de extrema necessidade, mas que acabam virando rotina no país.
E a gente pode ouvir isso pelo relato de várias mulheres, não só as que estão aqui no livro, mas várias, né? Uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo, que é uma das únicas pesquisas que a gente tem sobre o assunto, ela foi feita em 2010. Lá em 2010 apontava que uma em cada 4 mulheres dizem ter passado por algum tipo de violência durante o parto. Então, assim, é um número altíssimo, né? Nossa, nem fale, muito alto, realmente. Temos aqui um comentário do professor Paulo Roberto Botão, que acredito que foi seu professor da Unimep, e foi meu também, professor. Botão, eu não quero falar a idade. Eu não quero falar a idade do Botão, mas eu me formei em 2003, viu? Só para você ter uma base. Ele já era professor, eu acho que já era coordenador do curso na época. Então ele está falando aqui, ó, parabéns pelo livro, Mariana. Um tema difícil e importante que foi abordado aí em profundidade com humanização. Bacana aí. Obrigado, professor, pela participação aqui na live. O aluno sai da faculdade, mas ele não deixa de apoiar, não. Ele está sempre apoiando. Com certeza. Realmente é assim. Você sabe que eu tenho uma amiga que é a tia Graneto, né? E ela é doula. E por conta da live eu também fui falar com ela para saber, né? E ela falou para mim uma coisa que tão óbvia, que a posição, né? Muitas vezes que a mulher fica, não é a posição, esse movimento que você fala, essa violência que é de jogar o bebê para baixo, muitas vezes pelo fato da posição, né? Que ela está deitada e às vezes ela precisa estar em pé, dependendo da maneira de como, né, o parto vai se desenrolar ali, né? Então, assim, realmente Isso faz muito parte da hospitalização do parto, né? Em casa. E aí que eu ia entrar. Isso. Justamente nesse assunto que eu fiz essa pequena introdução, porque inclusive a minha amiga, a Thier, né? Ela é doula e ela, num período, ela fazia acompanhamento hospitalar e ela falou que deixou de fazer, inclusive, acompanhamento hospitalar justamente por conta das regras hospitalares que acabam prejudicando o trabalho que ela exerce ali, né? E aí eu ia falar para você, perguntar, a violência ela é mais comum no âmbito hospitalar, por conta disso que você estava começando a explicar, e por que acabou se tornando, né, essa coisa tão contraditória, né? Justamente o hospital que deve gerar aí saúde, deve gerar bem-estar, acaba se tornando um lugar de violência, né? Para responder isso, eu vou ter que voltar um pouco da história, assim, lá no início da nossa civilização, como a gente conhece, civilização ocidental, né? Volta lá nos relatos que a gente tem bem claros da civilização, que são os relatos da Bíblia, né? Para o cristianismo ali. Quando Eva come ali a fruta e depois dá para Adão, Deus volta e pune ela e fala: vai ter filhos, você parirás com dor. E a partir daí fica condenada a mulher a ter seus filhos só pelo meio de dor. Ela teria que sofrer para ter essa criança. E aí, com o passar dos anos, a igreja, na Idade Média, perpetuou essa ideia de que a mulher deveria sofrer, de que esse era o desígnio divino dela, ela tinha que passar por essa dor. Na Idade Média, inclusive, as mulheres eram separadas da família dela, das pessoas com quem ela confiava. Ela tinha que ficar num quarto, fechada, só com uma acompanhante, uma pessoa ali escolhida pela família, geralmente uma serva, que ficava com ela para que ela tivesse o bebê. Ela tinha ali o bebê, ela passava por tudo isso, todo esse estresse, toda a mudança dela, hormonal, corporal, sozinha, só com essa pessoa, ela não via a luz do dia. E aí, quando esse parto saiu desse âmbito doméstico para ir para um âmbito, a gente vê isso acontecer no período do iluminismo, né? Onde a sociedade passou a pensar tudo de forma racional, mediada pela ciência, mediada pelo conhecimento científico. Mas isso não alcançou as mães. Veio de mente de homens médicos que supostamente tiveram estudos anatômicos e tal e definiram que deveria ser daquela forma. A mulher deveria ficar deitada na cama, com as pernas abertas, muitas vezes elevadas para o alto, e fazer força para o bebê nascer. E foi assim que os bebês nasceram por muitos anos e continuam nascendo até hoje. Só que essa não é a posição ideal para a mãe, né? A posição ideal para a mãe é aquela que ela definir como ideal. Se ela se sentir melhor de cócoras para ter o seu bebê, essa é a posição ideal para ela. Se ela preferir estar sentada numa banheira, é a posição ideal para ela. Então, todas as mulheres deveriam
encontrar a sua posição ideal, em que ela sente menos dor, em que ela se sente mais segura, mais confortável. Afinal, ela está parindo uma outra vida, né? Deveria poder ao menos escolher de que posição ela vai fazer isso. E não é o que a gente tem no hospital. Nos hospitais a gente ainda tem, na grande parte deles, essa herança do iluminismo que definia, que ali as pessoas, a equipe médica define como o corpo daquela mulher deve se portar. É como se aquela mulher entrasse no hospital, deixasse de ser uma mulher, um ser humano que manda em seu corpo, que é dono de si, e ali ela vira só um canal portador para o nascimento do bebê. Então, o que importa ali é o bebê. Então, da forma que a equipe achar melhor o bebê sair, que eles acham que vai ser seguro, é feito. Mas não se leva em conta que ali tem duas vidas. Tem a do bebê e tem da mãe também. Aquela experiência, algo que ela espera por 9 meses, muitas vezes mais do que isso, ela sonha há muitos anos, e ela espera que ela tenha uma expectativa feliz para aquele momento, né? E se ela chega no hospital, isso vai muito da empatia, né? Dessa questão de como receber a mulher no hospital. Se a equipe médica já recebe ela, sem ao menos deixar ela escolher a posição que ela quer ter a criança, já é um grande empecilho para que os próximos passos possam ser felizes naquele nascimento. Perfeito. Temos aqui a pergunta do professor Botão. Ele está uma questão muito interessante, eu acho. Ele está dizendo o seguinte, ó, nessa questão da violência obstétrica, existe diferença entre o serviço público e o tratamento em convênios, ou seja, o serviço privado? Olha, a violência obstétrica, ela acontece tanto no hospital privado quanto no hospital público, no convênio, não importa quais sejam os meios aí financeiros, econômicos em que esse parto vai acontecer. Inclusive, no meu livro, tem relatos de mulheres que tiveram seus filhos e passaram por violência em um hospital público, ali no hospital da cidade, ou num hospital em que ela pagou 6, 7 mil, 8 mil pelo seu parto e sofreu violência também. Então, o que a gente tem de diferença entre esses dois meios, né, o público e o privado, é que no privado se realiza mais cesarianas. E aí você fala, então é uma coisa boa, a mulher não vai sentir dor, né? Mas pelo contrário, a gente tem uma ideia, principalmente no Brasil, onde o número de cesarianas é muito alto, de que a cesariana é o melhor caminho para o bebê nascer, porque a mulher não vai sentir dor, então tá tudo bem. Mas a cesariana a gente se esquece de que é uma cirurgia de grande porte, que vai implicar em uma anestesia localizada ali, que vai paralisar a mãe por um tempo, em uma recuperação depois, com pontos, com um corte profundo, uma cirurgia enorme, né, que vai cortar ali a barriga da mãe em grande ponto, vários pontos ali. E então, assim, não é o meio, né? A gente já escuta o parto como parto natural. Então, se é natural, se o corpo da mulher foi preparado para isso, se imagina que esse é o mais correto, né? O mais seguro para ela. E a gente tem uma taxa de cerca de 80% de mulheres que, quando elas estão grávidas, elas vão para a primeira consulta com o seu obstetra, elas têm na cabeça delas que elas querem o parto natural. Quanto mais agora que a gente vê uma crescente, ainda bem, do parto humanizado, né? E geralmente é um parto natural, ela vai com isso na cabeça. Eu quero um parto humanizado, feliz. Ela vê várias fotos de casais felizes. E aí ela chega pro médico dela, e o médico dela, o obstetra, acaba convencendo essa mulher de que ela deveria fazer uma cesariana, porque vai ser melhor, porque ela vai estar ali assistida, porque ela vai sentir menos dores, que assim ela vai tomar uma anestesia e tá tudo bem. Só que a gente tem que olhar pelo outro lado também. Esse médico, ele trabalha em uma carga horária altíssima, e o parto era de 1 para 1. Agora, um médico atende, às vezes, 8 partos em um plantão. É uma pessoa para atender 8 mulheres, 8 nascimentos. Então, essa proposta do médico em parto pelo parto cesariano seria uma forma dele conseguir encaixar esse parto na agenda dele. Porque ele quer bater o ponto ali, ele não quer ficar aguardando aquela mulher ter uma evolução do parto natural, que ele vai ter que aguardar as contrações, vai ter que aguardar a dilatação, vai ter que acompanhar a mulher. Se ele marca uma cesariana, coloca ali numa agenda e vamos agendar uma cesariana, isso fica muito mais fácil
Ele vai, o mesmo valor que ele ganhar para fazer uma cesariana, ele vai ganhar para fazer um parto natural. Então, para ele é melhor fazer uma cesariana que vai ser mais rápida, ele vai conseguir colocar na agenda dele, ele sabe ali que vai levar 1, 2 horas, tá tudo certo. A mulher já fez todos os exames após. E é isso. Então, mais uma vez, a hospitalização do parto influencia muito para que a violência obstétrica aconteça. Porque é uma forma de violência também. Você convencer a mulher a deixar algo que ela sonhava, algo que ela acredita, um parto natural, para fazer um outro tipo. Isso deveria ser uma escolha da mulher. Então, acho que a única diferença que a gente tem entre o serviço público e o convênio é que a alta na rede privada é muito maior de cesariana, 30%. Olha, você falou tantas coisas, eu acho que muito importantes, né? Porque, primeiro, né, quando você fala aí do período do iluminismo, de como a ciência se organizou e trouxe a perspectiva do médico para, né, fazer o parto e não a perspectiva da mulher, né, a gente já coloca um aspecto aí de que a mulher, na hora do parto, ela é silenciada. Né? Durante essa semana nós estamos aqui discutindo sobre essa representatividade da mulher, né? Em diversos aspectos da vida ela acaba sendo silenciada por conta de machismo estrutural e tudo mais, que você deve saber muito melhor do que eu. Mas, primeiro, esse aspecto, né? De que há um silenciamento da mulher no momento do parto. E depois, o outro aspecto que você colocou é a questão de que é uma produção industrial. Entra numa lógica de produção industrial, de que você precisa ser rápido, porque isso aqui né, novamente, na lógica industrial, aquilo é mais fácil, tem um custo menor, né? E vai girando essa roda econômica, né? E aí, fazendo uma brincadeira aqui, né? Para quando o pessoal fala que a cesariana é a melhor forma, né? Gente, a espécie Homo, né, desde o Homo erectus, Homo habilis, tem 2.500.000 anos. A gente nasceu de parto natural 2.500.000 anos. A nossa espécie, né, sem contar os símios que vieram antes de nós. Né? Então, assim, vamos colocar isso em perspectiva também. E aí, dentro desse contexto, Mariana, eu estou fazendo aqui, lógico, uma brincadeira, mas eu acho que vale a pena a gente pensar dessa forma. Eu queria que você falasse um pouquinho do aspecto biológico, né, do parto, porque você tem liberação ali de hormônios, liberação de questões da mãe para o filho, do próprio filho que está vindo no mundo, né, da criança que está vindo nesse mundo, está saindo daquele ambiente de placenta e vindo para o mundo. Né? Queria que você falasse um pouquinho desse aspecto, né, lógico, dentro dessa pesquisa que você fez, o que você encontrou de relatos. Então, pelas pessoas que eu pude entrevistar, né, obstetras, psicólogos, então, a gente tem o quê? A gente tem uma mãe que tem um trabalho de parto e ela naturalmente começa a liberar ocitocina, que é um hormônio que causa um pouco de dor, que é ali quando vem aquela contração, e aí você vai tendo uma dilatação gradual da vagina para a passagem do bebê, seja de mais ou menos, né, uns 9 dedos de abertura, 8 dedos, em torno disso, para que o bebê passe. Então, ela vai ocitocina, e aí é quando ela tem a contração, e aí relaxa, e aí vem a ocitocina de novo. O corpo faz liberação natural. Quando o bebê nasce, e por isso é importante o contato ali, pele a pele, aquele em que você entrega o bebezinho ali ainda sem roupa, o contato dele com a mãe ali nos braços, você tem a liberação do hormônio do prazer, né? Aquele hormônio da felicidade, né? Que é o mesmo hormônio que você, quando come um chocolate, libera. E aí, a mãe libera tudo aquilo, e esse é um hormônio que ajuda na ligação, no elo ali formado entre a mãe e o bebê. Então, esse primeiro momento, esse contato que o bebê tem pele a pele com a mãe, é importantíssimo. E a gente tem, né, como uma das formas de violência, você privar a mulher desse contato com a criança, né? Você, por motivos que não são plausíveis, né? Muitas vezes o bebê nasce prematuro, ele tem que realmente correr para
para um teste, para incubadora, para uma reanimação. Agora, quando o bebê nasce bem, não tem motivo para a mãe não receber ele ali nos braços, para que ela, né, tenha esse contato. E aí a junção desses hormônios, né, completam esse parto biológico natural completamente possível de acontecer. E aí, quando a gente hospitaliza isso, não o hospital, é a forma como o hospital recebe, não é o lugar, né? Não é as pessoas que estão ali, só a forma com que essas pessoas tiveram formações pouco. O problema começa lá na universidade, né? Quando a pessoa recebeu uma formação super técnica, pronta para tratar qualquer doença, ela conhece muito, ela consegue realmente. A enfermeira vai saber quais são os passos ali, quais são todos os hormônios liberados, o que ela pode fazer em uma situação de risco, mas eles não são treinados para receber pessoas. O emocional também é muito importante. E aí você recebe aquela mãe em trabalho de parto, está demorando um pouco a evolução. Essa evolução do trabalho de parto pode chegar a 15 horas. Então, a mãe está ali há algumas horas, está demorando um pouco, vamos aplicar ocitocina? E aí você coloca mais ocitocina, aquele hormônio, né, que causa contração, na veia da mãe. E aí você causa o quê? Se a ocitocina causa dores de vez em quando o corpo libera, você causa uma dor tremenda. Você coloca ali uma grande quantidade daquele hormônio de uma vez só no corpo da mãe, você causa uma dor que ela não deveria estar sentindo. Não é normal do corpo dela. Porque estamos preparados para aguentar, né, aquela dor que vem, vai, e aí de uma vez você libera uma carga enorme de ocitocina na mãe, você vai levar aquela mulher ao desespero, né? E aí, imagina, por que uma mãe tem que passar por essa dor, né? Por que tá tudo bem a mulher passar por isso? A gente não vê em nenhum momento o hospital falou, tá tudo bem, sentir dor, tá tudo bem, é assim mesmo. A gente não vê quando alguém chega com uma dor, com uma fratura, geralmente vai lá, se aplica uma anestesia, se aplica algum remédio bem forte para dor, um tramal. Porque no parto a mulher tem que passar por dor, tá tudo bem, pode colocar a ocitocina que é normal. A gente resgata aquela questão lá, né, do início de Deus falando para Eva, parirás com dor. Então parece que a gente arrasta isso até hoje, né? Por que tá tudo bem a mulher sentir dor no parto? Não deveria ser um momento bom? Então, acho que é o questionamento que a equipe deveria se fazer, né? Por que eu vou proporcionar um parto tão ruim para essa mulher? Uma experiência tão traumática, de tanta dor. Nossa, realmente, com certeza. E é interessante que você traga esse aspecto aí religioso, né? No caso, não é aqui, não estou falando de religiões, mas de uma cultura, né? Porque a Bíblia, mais que um livro... A cultura ocidental. Exatamente. Mais do que um livro de que pessoas seguem ou não, ela moldou a nossa cultura e isso acaba sendo se refletindo nesses aspectos, né? Agora, dentro do trabalho que você fez, Mariana, quais são, de que maneira a mulher está, né, numa situação em que ela verifica essa violência obstétrica, de que forma que ela pode reagir a isso? Quais são os caminhos? Novamente, muito difícil, porque a gente não tem uma legislação para condenar a violência obstétrica. Não há uma legislação específica. Primeiro que é difícil a mulher perceber quando ela está passando por uma violência. Às vezes ela só vai perceber tempos depois, quando ela já está em casa com seu bebê, às vezes anos depois é que ela vai se dar conta que ela passou por uma violência. Porque normalmente a gente diz que a violência começa no consultório médico. Na primeira consulta ali da mulher, quando ela ficou grávida, ela vai começar a fazer os exames do seu bebê, os seus exames, e o médico não explica para ela o que será no futuro desse parto. Ele não fala para ela como vai ser, o que pode acontecer, o que não pode, quando ela pode pedir, falar sim, quando ela pode falar não. Existe uma coisa chamada plano de parto, que é um papel mesmo ali, uma ficha em que ela anota tudo que ela aceita que seja feito com ela. Pode usar fórceps? Sim ou não? Aceita episiotomia? Sim ou não? Quero parto natural ou quero uma cesariana? Sim ou não? Ela assina tudo. Quero anestesia para amenizar a minha dor, né? Um analgésico, né? No momento que eu estou tendo contrações para amenizar? Sim ou não? E aí, na medida do possível, a equipe médica vai tentar seguir tudo isso que ela pediu, né? Um respeito ao corpo dela. A equipe médica recebe plano de parto e vamos tentar seguir. Só que esse plano de parto nem sempre é feito.
Então, para começar, a mulher chega no hospital sem saber o que vai acontecer com ela, principalmente quando ela é mamãe de primeira viagem, que são vários etapas. Naquela primeira vez, naquele primeiro parto, naquela primeira gestação. E aí, você tem ali aquele domínio do médico, né? Ele quem sabe, é ele quem estudou. Você não vai no dentista e o dentista fala, você tem que fazer tal coisa, você fala, ah, não, acho que não vou fazer isso não tá certo. Você não faz isso. Então, por que a mulher vai ter essa força de dizer isso aí você não vai fazer no meu corpo? Ela tá confiando no médico, ela entregou a vida dela na mão dele. Então, é ele quem detém o conhecimento, é ele quem detém a confiança dela. Por isso que é tão chocante a violência obstétrica, porque a mulher está completamente ali entregue, completamente confiando, o médico vai lá e faz algo que traumatiza aquela mulher, né? E aí, um dos direitos da mulher no Brasil é a lei do acompanhante. É a lei de que ela pode escolher qualquer pessoa, uma pessoa da sua família, um amigo, alguém, qualquer pessoa que ela quiser, para acompanhar ela na sala de parto. Essa aí é uma das maiores garantias que ela pode ter de que ela não vai sofrer uma violência. Porque tem alguém ali olhando, você tem uma testemunha. Então, se um dia ela tiver que entrar com uma ação contra aquele hospital, contra aquela equipe médica, ela pelo menos tinha uma testemunha. É uma testemunha próxima dela, que tem menos peso, né? Porque você tem alguém da família ali. Então, o júri, quando ele for ali, né? O juiz, quando ele for julgar aquele caso, ele dá um peso menor para essa testemunha, porque é uma testemunha que tem, sim, interesse da vítima. E um método que é raríssimo são câmeras para você denunciar uma violência médica, obstétrica ou médica de qualquer outra forma. Só que você não tem câmera normalmente na sala de parto, né? Algumas mulheres que têm um maior poder aquisitivo filmam o seu parto e tal, mas aquela mulher de pouco poder aquisitivo, economicamente frágil, né? Como é que ela vai denunciar isso? Ela nunca vai conseguir denunciar. Já é difícil para uma mulher com recursos procurar um advogado especializado, tentar achar brechas nas leis para incriminar aquela pessoa, para colocar ali o crime que aconteceu com ela em pauta, em foco, quanto mais para aquela mulher que não tem poder aquisitivo nenhum. Então, enquanto a gente não tiver uma lei específica, a gente vai continuar com casos impunes. E aí a gente tem, né, no início do ano passado, o Ministério da Saúde querendo abolir o termo violência obstétrica. Eles disseram que não há intenção da equipe médica causar dano. Então, portanto, não pode ser considerada uma violência. Mas é algo bem aberto aí a discussões, né? Porque por mais que pode não ser, vai carregar para a vida inteira, né? Então, se a gente está aí, o Ministério da Saúde, dizendo que violência obstétrica não existe, é um resumo, né? Como é que a gente vai conseguir uma lei? A gente está muito longe de conseguir uma lei específica. Realmente. Agora, em relação à questão da violência, a gente falou muito aqui da violência física, né? Em relação à violência psicológica, violência verbal, quais são os casos mais comuns que você teve contato aí na produção do livro e dentro da sua experiência? Uma das mulheres que eu entrevistei, ela passou por muita dor no parto, aplicação de ocitocina, um corte de episiotomia que a anestesia não tinha pegado, então ela sentiu o corte a sangue frio. Ela sentiu muitas dores, passou por muita coisa física. Mas ela fala que hoje ela já não consegue mais mensurar a dor. Ela esqueceu a dor física. Mas a dor emocional, ela não esquece. Está marcada até hoje. A filha dela já está prestando vestibular, fazem muitos anos. E até hoje, isso é um trauma para ela. Ela continua falando sobre o assunto, ela continua sentindo dor emocional. E o que ela ouviu ali naquela sala de parto? Ela ouviu que ela era fraca, porque ela não conseguia parir o filho dela. Essa mãezinha aí não vai conseguir não ter natural. Vamos mandar para cesárea que essa não tem força, não. Ela com gritos, mandando ela parar de gritar enquanto ela estava ali, tendo a contração, né? Tem aquele... quando a gente, né, bate o dedo, a primeira coisa que a gente faz é ai, né? Então, imagina essa dor do dedo multiplicada por 100, né? Ela tá tentando expulsar, é normal, é uma reação comum do corpo humano, expulsar essa dor com som, né? Então, ela tá ali fazendo barulho e alguém diz pra ela, cala a boca, para de gritar.
Opa, travou aqui para mim. Voltou? Desculpa, Deu travou. uma travadinha aqui. A gente vai ter que Não. tirar você daqui porque você está assustando as outras mães. São coisas assim que vão diminuindo a mulher naquele momento e ela se culpa depois se o bebê dela teve uma parada respiratória, se o bebê dela não nasceu num parto natural como ela gostaria, se teve qualquer problema, ela vai se culpar para sempre. Vai falar: a culpa foi minha, eu fui fraca, eu deveria ter insistido mais, eu deveria ser mais forte. As outras mães estavam quietinhas, por que que eu estava gritando? Eu sou fraca mesmo. E as outras mães estavam quietinhas porque provavelmente elas ainda não estavam com o mesmo nível de dor que ela, né? Cada parto é um parto, deveria ser tratado de forma única. E não é. Então, todas essas palavras duras, o tratamento mesmo, a forma que você é recebido, você sente isso no olhar da equipe médica, né? Se você está sendo bem recebido ou não. Então, tudo isso vai gerando essa violência psicológica, moral, que vai ficar marcada para sempre. Essa mulher vai precisar passar por uma terapia e talvez ela nunca consiga superar, né? Isso vai refletir na relação dela com os filhos depois, porque ela vai se sentir impotente, ela vai sentir que deveria ter feito mais, ela vai se culpar a vida inteira dela. Tem mulheres que vão carregar esse trauma pro túmulo delas. Então, e ali pro médico passou. Foi mais uma naquela noite, foi mais uma naquele dia, mas para aquela mãe, aquela palavra foi única. Perfeito, não, realmente é assustador. Eu estava vendo partes, como eu falei para você, do filme lá do Renascimento do Parto, e há um relato em que a mãe ela compara a violência obstétrica à violência sexual, como estupro, por exemplo. Eu achei isso muito forte por tudo aquilo que produz na mãe, na mulher, né, ao longo da vida. E no caso desses métodos, né, como você falou aí do corte, acaba afetando a vida sexual depois do parto. E já que você citou a questão do governo, do Ministério da Saúde, a gente sabe que existe, né, hoje, dentro do conceito, né, que forma o atual governo, uma hesitação em torno daquilo que a gente fala sobre a educação sexual, porque para você entender o parto, você tem que saber, você tem que educar, você tem que mostrar para, né, não só para a mulher, mas para todo mundo o que é todo o processo, né, sexual, né? E quanto que isso prejudica, sobretudo, o trabalho de trazer à luz a questão da violência obstétrica? Eu acho que assim, conhecimento salva. Esse foi um dos objetivos meus ao escrever o livro, de levar conhecimento. Se essa mulher conhece seu corpo, conhece seus limites, conhece como aquele parto vai acontecer, isso salva ela. Ela pode, se ela conhece que ela não precisa de ocitocina, que ela pode ter um parto de recuperação, ela pode chegar para a equipe médica e falar: não, obrigada, eu vou conseguir. A gente vai aguardar mais um pouco a evolução, se não evoluir, vocês voltam e aplicam. Então, se ela conhece, se ela tem domínio sobre o seu corpo, sobre o que vai acontecer com ela é dona de si. Ela pode dizer sim e dizer não. Agora, quando essa mulher não conhece o corpo dela, quem dirá ela vai conhecer o parto que vai acontecer ali. Ela não conhece nem o corpo dela sem aquele bebê, quanto mais quando ela tiver que parir aquela criança, né? Então, eu acho que é de extrema importância que esse ensinamento, esse conhecimento seja dado para as crianças desde cedo. Você não está ensinando aquela criança a fazer sexo, você não está sexualizando aquela criança. Você está protegendo ela de traumas que podem vir na infância e podem vir na vida futura, na vida adulta. Então é importante que aquela criança conheça assim, o seu corpo, né? Principalmente as mulheres, né? Como você falou da violência sexual, eu falo que as mulheres não estão livres de passar por violência em lugar nenhum, né? As mulheres sofrem violência doméstica, as mulheres sofrem violência sexual, as mulheres sofrem violência obstétrica, e todas são tão invasivas e machucam tanto o corpo e o psicológico da mulher que vão ficar marcadas para sempre, né? Agora, para violência doméstica você tem lei, para violência sexual você tem lei, para violência obstétrica você não tem lei nenhuma. Então, se torna ainda mais prejudicial, né? Porque você jamais conseguirá
raramente você conseguirá uma punição para aquilo que aconteceu. Então, é de extrema importância que a mulher conheça, sim, o seu corpo e possa definir, decidir sobre ele. Ele é dela, é o corpo dela. Ela tem que conhecer. Não tem lei para a questão da violência obstétrica e também não se tem nada que esteja em produção, uma lei nesse sentido. Como que está a discussão em âmbito de Congresso Nacional? Isso tem caminhado justamente para fazer uma lei em torno disso, né? Há alguns anos foi proposto um projeto de lei, acredito que em 2017, foi proposto um projeto de lei, mas ele está parado. Ele não teve nenhuma ação para acontecer, é um projeto parado, assim, não há nada novo que se tenha conhecimento no país para punir violência obstétrica. Atrasado, inclusive, em outros países da América Latina. A gente tem países como, acho que a Argentina, a gente já tem lei em relação à violência obstétrica, alguns outros países da América Latina, e nós ainda não temos, né? Que nos consideramos líderes no Mercosul, né? Nós não temos. É uma pena. Tá aí uma questão em debate para os legislativos, né? Agora, falando um pouquinho mais especificamente do livro, né? Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, né, nessa investigação, dos casos, né? E por que você decidiu abordar esse tema no seu trabalho de conclusão? Vamos lá, então meu livro é o termo, né? Esse aqui, tá nas minhas notas. E quando chegou a época do TCC, antes, eu já dizia que eu queria fazer algo relacionado às mulheres. Eu sabia que eu queria falar sobre um tema relacionado ao universo das mulheres. Posso estar sendo muito parcial, né? Porque eu sou mulher, eu quero falar do meu universo, mas só as mulheres sabem, né? O quanto falta representatividade, o quanto falta que a nossa voz seja colocada em xeque, né? Então eu sabia que deveria ser um tema feminino. E aí, vendo principalmente que a violência obstétrica, ele é muito recorrente, mas ele não é tratado nos meios, né, nas rodas feministas, ainda mesmo nas rodas feministas, onde as pessoas estão realmente ali, se importando com as mulheres. A violência obstétrica é um termo pouco falado. Você não, até por isso, algumas pessoas ainda nem conhecem o termo. Quando eu estava escrevendo o livro, me deparei com várias pessoas que nem sabiam que era violência obstétrica, nem ouviam falar. Então, isso foi um dos motivos, juntando isso e a vontade de ouvir mulheres, de contar histórias, de escrever algo com mais profundidade, né? Mais do que aquele espaço que a gente tem ali no jornal, que é curto, e depois você tem ali que disputar com anúncios e espaço com fotos no jornal, né? Eu queria escrever algo com mais espaço, com mais profundidade, e por isso optei pelo livro. E aí, as histórias das mães, eu busquei grupos de apoio à maternidade, grupos de mulheres, e coloquei lá, olha, gente, estou escrevendo um livro-reportagem sobre o assunto. Apresentei primeiro que era o assunto, para que se uma mãe tivesse passado por aquilo e não soubesse, ali ela reconhecesse o seu parto. E aí surgiram várias mulheres dispostas a dividir os seus relatos. E aí eu compilei 5 histórias de mulheres. Algumas entrevistas foram feitas pessoalmente, outras, era uma vanguarda do momento que a gente está vivendo agora, eu fiz via videochamada. E aí eu optei por o anonimato, o nome dessas mulheres, até por conta, né, de segurança e de constrangimento, né? Então, o nome delas foram mantidos em sigilo. E aí construí o livro, né? Construí o texto. Mais do que construir o texto, depois você tem que pensar em diagramação, são os bastidores de um livro, né? Em diagramação, em impressão, em regras, em cadastramento daquele livro no Sistema Nacional de Literatura, todo um processo que é bastidores ali, mas foi uma experiência incrível. Mais do que ter um resultado final que eu acho que é profundo, que eu não tirei nada daqui, eu fiquei muito satisfeita com o resultado, ser essa pessoa para ouvir aquelas mulheres por 1, 2 dias, que às vezes as entrevistas se estendiam por mais, né, de um dia, mais um dia para elas para falar, ou ia de novo no local.
e ser um meio para que essas mulheres pudessem desabafar, ver aquelas mulheres chorando ali, conversando comigo, contando suas histórias com tanta sinceridade, confiando em mim, me fizeram reafirmar, assim, a minha decisão como profissional, que esse realmente é o trabalho que eu deveria seguir, que eu deveria contar essas histórias, né? Não dar voz a essas mulheres, mas fazer a voz delas serem ouvidas. Elas têm suas próprias vozes, elas só não têm espaço para mostrar essas vozes. Eu acho que o livro é um espaço para isso, que eu consegui chegar a esse objetivo. Agora, qual foram os critérios que você utilizou para barrar essas 5 histórias? Como você falou, você foi buscar as suas entrevistadas nesses grupos de apoio, né? Que existem já vários, inclusive em Piracicaba existem alguns também, né? Mas qual foi o critério para você amarrar essas histórias? Acho que, apesar dos relatos eles serem bem divididos, assim, as histórias não conversam, assim, né? São pessoas desconhecidas. Uma não conhece a outra, são mulheres de diferentes lugares, diferentes estados, inclusive. E o que eu usei para amarrar foi trazer a experiência, a opinião, a experiência de profissionais. Então, além de ter a história de cada uma em cada capítulo, essas histórias são permeadas e amarradas por opiniões de profissionais, por profissionais que analisam aqueles relatos e descrevem aquele momento de violência, quais são os traumas que pode gerar, quais são as consequências daquilo, quais são os meios legais para recorrer àquilo. Então, as histórias vão se amarrando e o livro vai se completando até o fim. Ele vai crescendo até o ponto que você chega ao final dele e tem, mais do que as histórias, um conhecimento sobre o tema e questões psicológicas, físicas e legais para recorrer caso você passe por um dia por isso ou tenha passado por isso. Então, acho que o que amarra esse livro é o conhecimento, que vai crescendo em um capítulo e outro. Perfeito. Você falou que optou por um livro-reportagem, né, por conta da estrutura, né? Mas é claro que quando você opta pelo jornalismo literário, você também traz, né, dentro desse subgênero que é o jornalismo literário dentro da literatura, a possibilidade também de se colocar ao lado dessas pessoas, né? Como que foi esse processo para você? Né? Porque você pode... Essa é a grandeza, para mim, do jornalismo literário, né? De você poder se colocar também, né? Como foi esse processo para você? Eu penso que o jornalismo literário é meio que um caminho sem volta, assim. Porque uma vez que você vai, que você tá ali livre para se colocar ali, que tá tudo bem você de vez em quando colocar a sua opinião ali, colocar um adjetivo, e tudo bem, as pessoas vão entender que você faz parte daquela história também. Depois você voltar lá para o jornalismo tradicional, em que você tem que ser 100% imparcial, o máximo que você conseguir, e ninguém nem pode saber quem está por trás daquela escrita ali, você tem que ter a linguagem do jornal. É um caminho sem volta. É incrível poder tratar com profundidade o tema, poder quase que fazer o leitor entrar na mente daquelas mulheres, né, através das suas palavras. Acho que mistura jornalismo e arte ali, é uma mistura complexa, porque você, além de tratar o tema com mais profundidade, você trata o ser humano que é protagonista daquele tema. Então, mais do que o tema, mais do que números, mais do que dados, você traz protagonismo humano. E o que é o jornalismo, né? Se não histórias humanas, se não o resultado de vivências humanas. Então, poder tratar isso com liberdade é muito bom. Com certeza. O professor Botão está orgulhoso aqui, ó. Legal, Mariana, jornalismo como forma de conhecimento. Sem dúvida, professor. A gente que é apaixonado por essa profissão, né? Eu, sinceramente, eu lembro quando eu fui fazer o vestibular, eu coloquei minhas 3 opções de jornalismo, assim. Jornalismo, se não der certo a primeira, tenta a segunda, tenta a terceira. Que é? Desculpa, não entendi. Se não for isso, não quero. É isso. Não quero. Não vou fazer nada na vida. Agora, em relação à questão de... Você falou muito da dificuldade da divulgação da violência obstétrica, né?
Agora, como que você vê, depois de publicado o livro, depois, acredito que você já tenha apresentado em outros lugares, ter falado com outras pessoas, é evidente que essa pauta está dentro de outras pautas feministas, né? Mas quais são aí os desafios, né, que você vê, né, de intensificar essa luta em torno da violência obstétrica? O primeiro desafio é o interesse de pessoas que não são mães. Você vê se interessando pelo assunto, mulheres que passaram por isso, tiveram partos bons ou ruins, com experiências positivas ou negativas. Agora, você fazer aquela pessoa que nem quer ser mãe, ou que é um homem, que o parto para ele é uma coisa do outro gênero, não é do sexo dele, se interessar pelo assunto é mais difícil. E, apesar disso, eu vejo um público jovem muito interessado. Acho que a gente está crescendo muito, isso é muito legal. Essa geração aqui, a minha geração, está crescendo muito politizada. Acho que deu uma travada aí. Tá me ouvindo? Travou mesmo. Tô ouvindo, mas tá travado sua imagem. Mas pode falar, eu tô ouvindo. Agora voltou. Que voltou. Isso. Voltou? Voltou. Ótimo. Então, acho que a gente tendo agora um crescimento muito legal desse interesse mais politizado das novas gerações. Então, isso tem atraído as pessoas para temas como esses, né? Que você querendo ou não, você tomar uma posição sobre algo, né? E tomar uma posição nada mais é do que política, né? Então, tendo bem nessa nova, muito legal, como os meus amigos de faculdade apoiaram muito o tema, sinto o apoio deles até hoje, quando eu vou fazer qualquer apresentação, como hoje, que eu vim para entrevista, um monte de gente me ajudou a divulgar, e ver pessoas que nem não tinham ligação comigo, assim, e se interessando pelo tema, geralmente pessoas jovens, é muito legal. Então, espero, aí tenho esperanças para o futuro em que seja um tema muito mais conhecido, muito mais falado e com muito mais interesses em diversos contextos sociais, que as pessoas conheçam mais e possam se proteger, né? Afinal, né, o que eu sempre acredito, conhecimento é poder. E antes, estamos com 52 minutos já de live, eu sempre dou uma avisada antes para a gente não perder aí e acabar. Uma coisa que eu gostaria de colocar durante essa semana, várias vezes as entrevistadas falaram assim, ó, a situação da mulher, para a mulher branca é uma, para a mulher negra é outra, para a mulher, né, transgênero é outra, né? Então, assim, nesse processo você também percebeu esse agravamento da violência a partir ali, vamos colocar essa expressão que é bem comum, do lugar de fala de cada uma, do lugar de onde cada uma está? Sim. Normalmente as mulheres que conhecem a violência obstétrica, sabem o que ela são mulheres, são mulheres brancas, de classes sociais mais altas, e com maior conhecimento, maior formação, um estudo maior, né, com tempo para fazer isso. Parece que a gente volta lá na Grécia Antiga, para dizer que quem era filósofo era quem tinha tempo para parar e para filosofar e para pensar e raciocinar, que o restante era trabalhador, não tinha tempo para isso. Então só era filósofo quem era muito rico. A gente tem essa mesma coisa hoje. As pessoas têm conhecimento sobre o que elas vivenciam no dia a dia, param para raciocinar sobre isso quando elas têm tempo, quando elas não estão se matando de trabalhar 12 horas por dia, tendo que sustentar uma família enorme, com um salário mínimo, né? Então, com certeza é uma diferença gritante. Quem você vê aí no Instagram, nas redes sociais, tendo um parto humanizado? As pessoas abastadas, famosos, né? O parto, hoje tem um parto feliz quem paga por ele, mas paga bem, paga para ter o parto em casa, paga para ter uma doula, paga para ter uma assistência médica especializada em parto humanizado. Então, quem tem um parto feliz é quem pode pagar e pagar muito bem por ele. Então, aquela pessoa de comunidade, aquela pessoa que está à margem da sociedade, com certeza ela vai sofrer mais com esse tipo de violência
e ela não vai ter voz para falar sobre isso, ela nem sabe que ela passou por isso. Esse é o mais difícil. Você sofrer com algo que você nem sabe pelo que você sofreu. Você achou ruim, na próxima vez você vai implorar para o médico fazer uma cesariana, porque aquele parto natural foi horrível, você quase morreu de dor, mas você nem sabe pelo que você passou. Então, com certeza, há uma diferença gritante no parto humanizado da mulher negra, no parto humanizado da mulher branca, ou no parto hospitalar, ou parto... Travou de novo aqui. Mulher negra... Oh, meu Deus. Tá dando uma... Eita, tá, agora no finalzinho começou a travar. Você tá me ouvindo? Voltou. Voltou. Então tem também essa questão aí. Que voltou. Não, agora voltou, sim. Então tem essa questão, né? Eu acho que você conseguiu, aí apesar das travas aí da conexão, conseguiu dar um bom panorama sobre isso. Estamos com quase 56 minutos. O pessoal que quer conhecer mais o seu trabalho, conhecer seu livro, comprar seu livro, onde que pode buscar, Mariana? Pessoal, ó, meu Instagram tá aberto aqui. É só me mandar um direct, tá facinho. Entra aqui pelo Instagram e me deixa uma mensagem. O livro, eu tenho ainda algumas cópias físicas dele, sai por R$20. É um preço, acredito, super acessível, tendo em vista todo o trabalho para a construção dele, né? Toda uma pesquisa por trás e tantas histórias bacanas. Então tá facinho de mandar um direct, tá bem tranquilo. Legal. Bom, então terminando a nossa live, infelizmente, adorei a conversa, adorei o papo, as informações. Muito obrigado por tudo que você trouxe aqui, viu, Mariana? E parabéns pelo seu trabalho aí. Também sendo um colega de profissão aí, dou todo o apoio, incentivo também para que mais pessoas façam livros, reportagens e façam jornalismo literário. Eu que agradeço também, agradeço o espaço, foi uma ótima conversa. Agradeço a minha amiga Raquel, que foi a organizadora de tudo isso, né? Ela está trabalhando bastante, fez um convite para mim. Obrigada. Obrigada para todo mundo que apoiou e para todo mundo que assistiu também. Espero ter tirado dúvidas e contribuído de alguma forma, né, para a sociedade, que é o maior desejo aí, contribuir para a sociedade de verdade. A Larissa falou aqui, ó, já tenho minha cópia e indico, tá? A Larissa também é da nossa equipe. Aliás, eu sempre gosto de lembrar isso, Mariana, que a live do Parlamento Aberto não seria possível acontecer se não fosse toda a nossa equipe aqui do Parlamento Aberto, a Raquel Soares, que, como você bem falou, trabalhou demais, fez uma semana aqui, produziu essa semana da representatividade feminina de uma maneira muito brilhante. Então, assim, parabenizo aqui o trabalho da Raquel publicamente, mas também gostaria de agradecer e parabenizar a Larissa, que está sempre com a gente, a Maju, a Sabrina, a Vitória, o Saulo. Aqui a Raquel falando aqui, ó, Mari, seu trabalho é extremamente necessário, parabéns. E, claro, eu não posso deixar de agradecer a nossa chefa querida, Valéria Rodrigues, que é quem possibilita tudo isso aqui e quem dá toda a liberdade para a gente fazer as coisas. Muito obrigado, viu, Mariana? Eu vou só aqui fazer um finalmente aqui, divulgar, mas muito obrigado mais uma vez, viu? Obrigada eu. E tchau, tchau, gente. Até a próxima. É isso aí, gente. Ó, lembrando que essa live vai estar no site da Câmara amanhã com uma matéria, câmarapiracicaba.sp.gov.br. O nosso vídeo vai lá para o canal do YouTube, que é o Comunicação Câmara de Vereadores de Piracicaba. E se você quiser receber notícias diárias da Câmara, entre na nossa lista de transmissão lá no site da Câmara. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Muito obrigado e ó, um beijão e até amanhã. Tchau, tchau. Valeu!